Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Estamos aqui diretamente do Itaú BBA 70.3 Aracaju e hoje nós vamos conversar com o Cris Solak. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Bruna. Que Prazer. bom que você está aqui. Muito obrigada, né? Porque sempre quando tem prova, uma correria com os atletas. Que bom que você achou um tempinho para passar aqui. Pô, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer, né, falar do esporte que a gente ama. E tô aí há 30 anos. Né? Inclusive, ano que vem faço 50 anos de idade, não, 30 de triatlon, né? E 30 como técnico já comecei sendo técnico assistente. E ano que vem faço 50 anos e depois de praticamente 15 anos sem fazer um Iron, já me inscrevi, pretendo comemorar os 50 em Kona, né? Vamos ver se dá certo. Que legal! Bom, já começa então se apresentando. Eu sei, né, assim, é difícil alguém que não conheça o Cris, mas sempre tem gente nova entrando no esporte, então só se apresenta pro pessoal que está começando aí. Que não... Na verdade não sou tão famoso assim. Ah, é assim. Bom, estou há 30 anos, né, tanto comecei a competir, treinar, já comecei a ser técnico, né, novo, já no primeiro ano de faculdade, já fui fazer estágio e já... no primeiro ano, o técnico que eu estava treinando, ele simplesmente chegou e disse que estava se mudando e eu podia ficar com a equipe dando treino. Lógico, era uma equipe pequena, mas desde lá não parei mais, né? Me graduei, depois fui fazer mestrado na Austrália, que foi a minha grande escola, né? Estudei no Instituto Australiano do Esporte. Que legal. E numa época que a Austrália era o país mais concorrido pelos triatletas, né? Então toda a comunidade dos profissionais iam passar o verão na Austrália. O circuito mundial também não era tão grande assim, tão cheio de provas, né? O calendário não era tão pesado. Então, tive, além do estudo de 2 anos, eu falo que a parte prática acho que me contribuiu muito mais, né? Com certeza, né? E depois de lá não parei mais. Que legal. Sempre, já tive a oportunidade de morar na França, nos Estados Unidos, sempre o triatlon me levando, e em várias épocas, né? No começo da carreira, queria ter só atleta profissional, cheguei a ter 6. Teve um brasileiro lá de longa distância que metade do pódio era a minha equipe, eu achava maravilhoso aquilo, né? Achava que era o auge E com o tempo fui tomando gosto pelo outro lado, né? O atleta amador que vieram as provas de Ironman, veio toda a paixão, né? Por completar, por fazer um Iron, completar um Iron, e aquilo ali mudou completamente minha visão. Não que eu não goste da performance, gosto muito da performance, mas hoje consigo enxergar a performance, tanto que o nosso dizer da nossa assessoria é o melhor de si. Não Legal. Importa se é do profissional, ou do atleta amador, ou do atleta amador iniciante ainda. Você só precisa dar o melhor de si, né? Não que necessariamente você esteja lá para pegar um pódio na elite. Sim. E isso aí moldou, né, a forma de trabalho, e desde lá que a assessoria cresceu bastante. Bom, são 30 anos de história, né? Que legal, muito legal. E aqui a ideia é a gente falar um pouquinho das métricas, né? Principalmente quem está começando, começa lá, entra no TrainingPeaks e já paga o premium e começa a querer entender, quanto tá meu fitness, meu TSS e tal. Então, explicar rapidamente, né, um pouquinho o que são essas métricas e como você usa elas no dia a dia com os atletas. Então, começando aí do TSS, que aparece lá. Perfeito, perfeito. É um tema que eu gosto muito, até porque por 15 anos da vida eu trabalhei com um cara que é o Hunter Allen, que criou várias dessas métricas, né? Mas com o tempo, né, como tudo que você aprende a fazer. No começo você não entende nada, daqui a pouco você começa a entender e acha que aquilo ali é a solução para tudo. E aí você entende mais ainda e aí fica confuso de novo e pensa, não, isso aqui é só mais um componente, né, de tudo que existe. E sim, o que eu mais passo é lidar com atletas extremamente preocupados com os números. Poxa, os meus watts, semana passada eu fiz 269, hoje deu 267, eu piorei. Não, cara, são 2 watts, isso é irrisório, né? É irrisório, é só você fazer uma curva a mais que já deu essa diferença de 2 watts. Então, tudo isso veio, e principalmente para ajudar os técnicos a ter um entendimento melhor da construção de treino, da periodização, mas a gente tem que sempre conscientizar o atleta
que a forma de interpretar é muito importante, né? É muito importante. É claro que a gente precisa ter tudo alinhado, ter um número de referência. Como o TSS que você perguntou, por exemplo, Training Stress Score. Uhum. O que é isso? É a gente dar para o técnico uma condição de entender se o meu atleta antes ele tinha uma carga de treino maior ou menor que hoje. Então, o Training Stress Score, que é um número mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, o que vale 5 pontos, ou 10 pontos, ou 100 pontos? Aí eles criaram o FTP, que é a potência funcional. E, na verdade, a gente confunde FTP com limiar, porque eles não são a mesma coisa. Mas, na prática, né, e para um entendimento, uma conversa mais fácil, a gente deixa pensar que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Mas aí criaram o FTP, a potência funcional em 1 hora. Uhum. Ou seja, é o melhor que você consegue colocar em watts por 1 hora. Então, aquele número, digamos que o meu é 200 watts. Então, eu tenho 200 watts. Esse 200 watts quer dizer que em 1 hora, 200 watts valem 100 TSS. Aí pronto, agora eu tenho o peso referência para todo o resto. Então, se eu pedalar 1 hora a 100 watts, eu ganho 50 pontos. Se eu pedalar 1 hora a 400 watts, que eu não vou, né, é impossível, né, mas eu ganharia o dobro de ponto. Então é praticamente uma regra de 3, e tudo aquilo ali vai contando dia a dia. E quando eu olho no Training Peaks, eu tenho o TSS para cada número, para cada treino. Então eu treinei hoje natação e treinei bike. Então o meu treino de bike pode ter dado 120 TSS. Pode ser que eu tenha treinado 2 horas e pouco em ritmo de endurance, ou ritmo de endurance com tempo. Então eu tenho aquele peso. E a minha natação, eu fui lá e fiz uma natação que me geraram 40 TSS. Então eu tenho 120 mais 40, no dia eu tenho 160 TSS. E aquilo ali vai construindo colunas, ou gráficos, ou linhas que vão me dizendo se eu estou indo para cima, para baixo, se eu estou ficando com menos treino, com mais treino, qual que é meu treino acumulado. Então é uma forma de olhar um gráfico e entender quão treinado uma pessoa está. Acho que isso explica bem a função do TSS. Muito legal, eu acho que deu para explicar bem. E, na verdade, assim, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, porque eu sou da época também que não existia Training Peaks, né? E aí a gente ficava tentando fazer fórmula para entender como mensurar volume e intensidade. Então, o TSS faz isso, ele leva em consideração volume e intensidade e gera um número para a gente entender, né, o que está acontecendo com o atleta e quanto ele consegue absorver também, né? Acho que ter essa visão geral, o Training Peaks ajuda bastante. Ajuda, o Training Peaks ajuda. Agora, por que aconteceu essa revolução, né? Antigamente era meio ao acaso, né? Porque antes você só conseguia, a natação, por exemplo, sempre foi uma modalidade que comandou o nosso entendimento de treinos. Uhum. Artigos de treino, que tipo de treino. Então, na época, lá atrás, era A1, A2, A3, que era o moderado, o limiar e VO2. Então, quem nadou, talvez vai se lembrar desse tipo de nomenclatura, que até hoje alguns técnicos usam, né? Muito. Então, a natação, por quê? Eu sei que a piscina de 25, eu bato lá e volto, é 50 metros, em 38 minutos. Então, ok. Agora, a bike, e aqui, nós estamos aqui em Aracaju, podia falar? Pode, lógico. Nós estamos aqui em Aracaju. Quase morrendo no ar-condicionado. E quem vai competir em Aracaju vai enfrentar vento contra e vento a favor, que a diferença vai ser ali de 12, 13 km por hora, a depender para onde que esteja indo, né? Se está indo a favor do vento ou contra o vento. E aí, eu pedalei hoje, eu posso ter pedalado a favor do vento a 45 por hora sem fazer muita força. E posso ter pedalado a 28 por hora fazendo muita força. Então, a bike ficava muito perdida quando o treinador ia analisar. Uhum. E aí, 40 por hora num pelotão? 40 por hora sozinho, numa leve subida? Né, numa subida de 1%? Tudo era muito vago, né? Muito vago, né, esse entendimento de um atleta está melhor ou está pior. Antigamente,
uma equipe de ciclismo, por exemplo, que queria mesmo saber a evolução do atleta, precisava ir numa subida, que sabia exatamente a inclinação, sabia tudo da subida, então repetiam a subida, entendiam quanto tempo fez naquela subida, e aí conseguia entender mais ou menos quantos watts seriam necessários para cumprir aquela distância, naquela inclinação. Então era um cálculo, era um tempo despendido nisso gigante só para entender, será que meu atleta tem mais potência hoje ou menos potência hoje? Será que estamos evoluindo? E aí inventaram o medidor de potência, que revolucionou tudo, né? E junto com o medidor de potência, a comunidade do ciclismo, né, os cientistas, os técnicos, aí vieram com toda essa ciência por trás, a criação de métricas. Então a gente tem FTP, TSS, formas de analisar que revolucionaram bastante o treino. Eu costumo dizer que revolucionaram, mas criaram alguns problemas também, né? Alguns problemas principalmente para o atleta amador, que enxerga um pouco de longe, assim, né? Que não é um técnico envolvido, então fica muito ali preocupado com os detalhes dos números, nossa, eu estou 3 watts a mais, 3 watts a menos, e criou esse problema que é um problema grande para os treinadores. Então, o treinador tem que ficar ali o tempo todo mostrando os números, né, e explicando, porque o atleta tem acesso. Então hoje você tem lá o aplicativo Training Peaks, né, se você pagar a conta premium, você tem acesso aos mesmos dados que o treinador tem. E aí tem muitos atletas que ficam lá, não, mas o que aconteceu com o meu fitness? Fitness é outra métrica que depois eu queria que você explicasse também. Mas por que meu fitness não melhora, né? O que a gente vai fazer para melhorar? Eu quero melhorar esse número. E aí também, às vezes compara com um amigo e fala, não, seu fitness é 70, o meu é 50, então você está melhor que eu. Será, né? Será que isso vai... Exato, exato. Uma coisa muito bacana de entender você começa a treinar, você precisa ter uma referência. Essa coisa de ter o FTP ou limiar são coisas muito boas para dar um norte na comunicação do atleta com o técnico. Então eu consigo traçar as zonas de treino do meu atleta, mas eu também sei que se meu atleta acordou, está super motivado, ou aconteceu uma coisa muito boa ontem, ele foi dormir, teve aquele sono reparador, acordou motivado, colocou uma roupa nova para pedalar, e ele vai pedalar se sentindo muito bem, o FTP dele pode ser até 5% maior do que o de ontem. Assim como, se eu tive um dia duro no trabalho, eu estou com a cabeça cheia, estou dormindo mal, e eu vou treinar, o meu FTP, se eu tivesse como medir naquele dia ali, né, se tivesse uma forma de, vou tirar aqui uma gota de sangue, meu FTP hoje é X. No dia ruim, o meu FTP pode ser até 5% pior do que o meu FTP base. Então, o corpo é assim, a gente tem oscilações. E muitas pessoas já até lá atrás, né, a gente usa potência há mais de 15 anos. E uma das críticas era, esse negócio, a pessoa fica muito bitolada olhando esse número, mas isso é mais um artifício para melhorar a tua percepção de esforço. Sim. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a percepção de esforço é a forma mais validada cientificamente de controle de carga de treino. Mais do que tudo. Então, você tem um atleta que vai treinar por meses ou anos, olhando o batimento, olhando o número de potência, aquilo ali só é um feedback a mais para ele regular a percepção de esforço. Então, o dia que não tiver nada na frente, aquele atleta tem que saber exatamente como que é o feeling de pedalar 200 watts, qual que é o feeling de pedalar naquela faixazinha que dá para ir, que não vai quebrar, mas se pisar um pouquinho mais vai quebrar numa prova. Então, tudo isso, mas a gente precisa chamar a atenção das pessoas que não é só olhar, é entender, é fazer essa reflexão. Como que estão minhas pernas? Como que está a minha respiração? Será que se eu mudar um pouquinho aqui e ligar a potência com a velocidade, se eu ajusto um pouquinho o meu cotovelo, ajusto a posição da cabeça, será que nos mesmos watts eu ganho um pouquinho de velocidade? Ou seja, é em tempo real, a cada segundo, te dando um feedback que você vai
usando tudo isso para ser um atleta mais rápido, né? Com certeza. Então, é muito bom, mas tem que saber ser usado. Tem que saber. Então, essa é a grande questão, porque muitas vezes os atletas acham que o número vai resolver a vida, né? E é isso, eu dei o exemplo do fitness, que eu vejo muitos atletas conversando, não, meu fitness está tanto... Ó. E não é isso que vai resultar, só isso, né? Só isso que vai resultar a performance. Então, é legal você falar, porque realmente, usado da maneira correta, o atleta consegue evoluir muito, mas ele tem que entender, ele não pode ficar ali, você falou 5%, imagina, um treino intervalado, 5% é muita... Se ele não conseguir chegar num dia ruim, ele vai ficar frustrado. E aí ele vai falar, pô, eu não consegui chegar no que eu deveria, não tô sem força, não tô rendendo. E aí eu imagino que você receba muitas mensagens e ligações falando isso, com certeza. Muito, muito, porque o atleta, por mais que você fale, o atleta acha que semana que vem é melhor que hoje, é sempre bater recorde. E na verdade, existe a meia-vida da capacidade aeróbica, são 6 semanas. Você precisa de 6 semanas bem feitas para o corpo ir para um novo patamar. Só que, na teoria, é bem fácil, né? 6 semanas de treino. Agora, pensa quem que consegue colocar 6 semanas de treino sem doença, sem compromissos familiares, sem estar cansado num treino. Porque eu preciso, nessas 6 semanas, entregar o estímulo correto. Então, eu preciso entregar um estímulo de limiar ou de VO2, ou de qualquer outra, qual que é o meu objetivo naquele período. Eu vou ter dia que por exemplo, eu estou focando um desenvolvimento de VO2. Vamos lá, ser bem... Sim. assim, não básico, mas sem entrar nos detalhes, né? Uhum. Então, eu preciso entregar nas próximas 6 semanas, algumas semanas uma série um pouco mais pesada, de vez em quando uma série um pouco mais leve, e eu preciso entregar. O atleta, ele pode em 6 semanas ficar doente, acordar muito cansado porque treinou forte demais quando não era para treinar, e aí ele já não entrega aquela qualidade no treino de VO2 que você precisaria entregar, uma qualidade de execução com uma intensidade super alta. E a gente pede o quê? Para você desenvolver VO2, você precisa normalmente a gente busca 3 minutos em intensidade. E o atleta às vezes chega e não consegue fazer aquilo, porque a gente sofre vários tipos de fadiga. Tem fadiga neural, fadiga... falta de glicogênio, você tem falta de substrato energético, existem teorias de onde vem a fadiga, né? Enfim. E por algum motivo ele não consegue entregar, seja na bike, na natação, na corrida. Pronto, já falhou um. Aí eu já pulei uma semana. Aí só daqui 15 dias que eu vou fazer, porque eu fiz digamos que eu treinei uma corrida dura na quarta. Uhum. Aí na próxima quarta, eu treinei segunda e terça errado, cheguei quarta-feira, não consegui fazer a execução, já não coloquei o meu corpo no estresse que ele precisaria estar, aí só vai ter a série de novo na quarta seguinte. Então, da primeira para a terceira já foram 15 dias. Ele já errou. Não, já não é mais 6 semanas. Já errou. Eu falo pro pessoal assim, vocês são aquele joguinho bem antigo, acho que não é você não vai saber. Tenho certeza que eu vou. Que tinha que cruzar, não era frog, tinha que ir saltando, atravessar a rua e passava os carros. Toda hora que o carro batia, tinha que voltar para trás. É o atleta que não consegue fechar 6 semanas de treino. Tá indo, falhou, ficou doente. E às vezes não tem o que fazer. E não tem, porque o que a gente fala do amador também, o profissional ainda prioriza o treino, o descanso, mas o amador treina, né, vai sair, vai jantar, vai tomar um vinho na noite anterior de um dia de treino importante, aí não vai conseguir executar, enfim, tem N fatores. Então, é difícil eles entenderem, mas é isso, tem que explicar, né, com propriedade, que não é só o número também, para eles... Não, tudo bem, se eles não chegarem no número pré-determinado inicialmente, mas nessas 6 semanas, mesmo ficando doente, teve uma evolução. Ou não, realmente machucou, teve que parar e aí por isso regrediu. Mas não ficar preso aos números absolutos, né? Acho que isso que é o importante. Exatamente. E eu falei sobre 6 semanas e, na verdade, as 6 semanas, sabe por que no Training Peaks, quando você olha o fitness, é a média de TSS diário dos últimos 42 dias, tá? Ou seja, 6 semanas. Por que é a média
de 42 dias, porque é o período que eu preciso para mandar meu corpo para um outro nível. Entendi. Então, aquela soma e o que eu fiz nas últimas 6 semanas me diz quem eu sou hoje como atleta, tá? Então, eu treino 6 semanas e, na teoria, eu estou indo para um novo ciclo. E aí, eu tenho uma crescente, né? Eu vou acumulando, acumulando, acumulando. Então, a média de 6 semanas é o quê? Teve um dia que eu treinei e juntou 80 TSS, outro dia juntou 160, outro dia juntou 87. Qual que é a média de todos esses dias olhando para trás, né? 42 dias. 6 semanas de treino. Uhum. Aí, esse númerozinho que me mostra, vai me mostrar lá no Training Peaks. Então, eu tenho hoje um fitness de 88. Quer dizer que nos últimos 42 dias a minha média é 88. E isso serve, de alguma forma, existem já várias tentativas de ligar o teu TSS, teu fitness, né, que a gente chama de CTL, que é a carga de estresse crônica, com a tua performance. Eu mesmo já várias vezes já dei palestra, falei para alunos que você vai fazer o Ironman Floripa. Normalmente um atleta isso antes até das superbikes e da nova, isso lá, eu vou te falar que uns 8 anos atrás, depois esse cálculo mudou por causa dos equipamentos, por causa da nutrição, que eu considero as duas principais fontes ou responsáveis por melhorar o tempo das provas. Mas lá atrás eu falaria assim, você quer fazer mais ou menos 9 horas e 15 para um atleta que treinava bem, eu sabia que ele precisava treinar 120 a 130 de CTL. Então ele tinha que ter um fitness por ali. Legal. Então a gente tem algumas bases de quanto você precisa para fazer certo tempo. Tá? Que isso, na verdade, é carga de treino, é volume e intensidade. Tá? Nem sempre isso funciona. Por quê? Se eu olho o meu CTL, que é o fitness, está em 120 e da Bruna está em 130, não é necessariamente que você vai ganhar de mim. Por quê? Porque, além de tudo, eu tenho que saber como que eu cheguei nesse 120 e nesse 130. Pode ser que eu esteja fazendo algo que seja nada específico para a minha prova. Né? Então, digamos que eu vou chegar nesse 120, vou dar um exemplo bem besta, assim, que não é na prática assim, tá? Mas eu vou ficar pedalando, todo dia eu vou pedalar 2 horas de manhã e 2 horas de tarde. Não vou nem correr, tá? E você faz um treino mais específico de Iron, faz a tua transição, teu pedal longo, tua corrida longa. A chance, mesmo que eu tivesse um CTL maior que o teu, porque aquele meu treino não tem nada a ver com o que eu vou fazer no Iron. Exatamente. Tá? Então, normalmente comparar o número absoluto é só um ponto de partida. Dentro daquele número, como é que ele foi criado? Né? Legal. Mas, como a gente segue um padrão de treino, né, um padrão de tipo de distribuição semanal, que dia que você corre, uma série forte, uma série longa, um break longo. Então, a gente já sabe, a gente consegue comparar esse ano com o ano passado, porque normalmente não vai mudar radicalmente, né, a forma de periodizar as modalidades para uma prova. Então, é um guia, mas não é tudo. Né? É um guia, mas não é tudo. Então, existem N formas de chegar naquele número. E eu, por exemplo, considero, a pessoa fala assim, Cris, quanto que eu preciso para fazer um 70.3? Eu gosto, você está apto a partir de 90 de fitness. Entre 90, 80 faz, ótimo, mas eu sempre coloco o alvo em 90. 90 a 110 eu acho uma boa carga de treino para fazer um 70.3. Para fazer um Iron, a gente está falando de 110, um pouco para cima. Sim. Tá? E quando a gente fala de modalidades isoladas, por exemplo, só o ciclismo ou só a corrida, você tem esses números também? Sim. Maratona? Sim, isso é muito bom, Bruna, você olhar isso, porque às vezes a carga aí é muito específico do atleta, né? Sim. Existem atletas que precisam, por algum motivo, você tem que focar mais em... o técnico, na verdade, tem que ler o atleta e pensar,
esse atleta tem espaço para melhorar na bike. Uhum. A bike está defasada perante outros competidores, já Sim. corre bem, vamos colocar mais carga aqui, vamos subir mais o CTL na bike, Uhum. ou não, né? Ou vamos fazer na corrida. Sim. Então, o que vale a pena? Então é muito individual, não é para todo mundo a mesma coisa. Tá. Né? E normalmente você vai analisar qual que é a deficiência do atleta. Uhum. Às vezes o atleta corre mal, mas na prova é muito discrepante do treino. Então a culpa não é da corrida. A culpa é do pedal. A culpa é do pedal, né? Que chega, assim como quando a gente vai para provas quentes ou difíceis, o que acontece? Quem que pode pedalar muito forte? Quem está preparado para correr. Os ótimos corredores vão correr bem qualquer dia. Qualquer dia. Pode chegar com a perna cansada. Tem ótimo corredor que tem cãibra na bike e desce para correr e corre bem. Uhum. Né? Já uma pessoa que tem mais dificuldade na corrida, o que acontece? Ela tem que ter... É delicado pensar em chegar no limite na bike. Essa pessoa que tem dificuldade para correr, ela tem que fazer o contrário, ela tem que se preservar na bike, porque ela precisa ter a maior energia possível para correr. Né? Porque qualquer coisinha fora do padrão vai se potencializar na modalidade que ela faz pior. Entendi. Certo? Então, isso de saber quantos TSS em cada modalidade é muito específico. É ajuste fino ali. É muito de cada atleta. Muito de cada atleta. Bem interessante. E aí, vamos falar um pouquinho daqui, né? Estamos aqui, todo mundo, maior calor, vento na bike, enfim. Como que você faz essa orientação para os seus atletas para fazerem essa prova? É individual, assim, ó, você tem entre esse e esse número na bike, esse pace na corrida, usa a sua percepção também? Como que é a sua orientação? Um 70 com Maracaju, ou como... Hoje a gente tem muitas provas no calor, né? Sim. Então a termorregulação é um assunto... Teria que ser um podcast só disso. Prioridade. Como é que você chega, né? Como é que já se preparou, em primeiro lugar. Mas, por exemplo, o amador, que a gente tem a roupa de borracha liberada, eu tento convencer o atleta a usar a bermuda de neoprene. Uhum. Tá? Porque se a gente sabe que até em lugares com temperatura mais amena, a prioridade é resfriar o corpo pré-largado. Então você vai fazer uma prova longa, num lugar quente, que vai exigir muito esforço físico, porque além de quente tem um vento. Aracaju, por exemplo, eu acho que nos primeiros 50 km de bike, 33 são contra o vento, já de cara, né? O que é melhor talvez do que ser no final, né? Melhor do que ser no final, mas para a cabeça não é fácil, né? Você tá ali quase no quilômetro 5, já tá enxergando a metade do pedal e a bike não anda, né? Então aí a gente vai para o segundo tema, que é a parte mental. Saiba que vai ser devagar. Calma. E aí uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás é do ser humano. Tudo que a gente faz, que a gente não percebe um retorno, tá? Aquilo ali não está rendendo, a gente perde a motivação de fazer. Então, se você está fazendo força e você não enxerga a velocidade subir, com o tempo você se irrita, você sai da posição aérea e você faz tudo ao contrário do que deveria fazer. Vento contra, o mais quieto possível, se abaixar o melhor possível, ficar quietinho, o mais aerodinâmico possível e ter paciência. O que acontece? No vento contra, as pessoas ficam nervosas, irritadas, que a bike não anda, não sai do lugar, e aí a pessoa começa a se esticar na bike, começa a olhar para trás, começa a inventar mil coisas, né? Até quer olhar o que está acontecendo ao redor. Isso eu aprendi muito assistindo prova. Uhum. Assistir e via, nossa, vem para lá, no vento a favor, vai todo mundo faceiro, né? Se sentindo super-homem. Aí volta, todo mundo fazendo, ninguém nem tá no clipe, a gente segura do lado, mas por que você está segurando no guidão? Nem sei, a pessoa nem sei porque eu tava, porque, né? Ela nem sabe, ela se perde, né? Legal. Então, essa é a segunda coisa, o foco. A terceira é gerenciamento de energia. Se a gente faz uma previsão de um 70.3, usando potência, com os últimos treinos, o atleta já tem que saber, eu me considero que eu treinei bem o atleta, quando ele chega para a prova, ele não precisa me perguntar, não é no sábado me perguntar o que vai fazer no domingo. É o que ele fez nas últimas 6 semanas, que é o período específico. Então a gente tem praticamente 6 chances nos finais de semana
de testar ritmo de prova. Então eu gosto de colocar um dia um treino um pouco mais duro, vai fazer 70K, mas eu quero que os últimos você comece um pouco mais tranquilo, depois você faça 45 o melhor possível, e aí depois disso, no outro final de semana, tem um 60 ritmo constante, depois a gente faz o contrário, começa forte e acaba um pouco, e aí é dar subsídios para o atleta aprender, como é que eu me senti? Aí eu desci para correr, depois estava bem. Então, quando chega para a prova, o atleta tem que saber, eu consigo sustentar ao redor de 77, 78, até 80% do meu FTP, tá? Ou do número que está lá estipulado como sendo FTP, né? Limiar que não é, mas é. Então, é por ali, né? A gente vai saber que é por ali. Outros vão pedalar, né? Um atleta amador bem treinado vai pedalar entre 80% e 85%, que é uma prova extremamente forte, bem entregue. Mas aí vem esse outro detalhe, que provas quentes, você precisa entregar a bike com mais energia do que você entregaria, guardada, do que você entregaria num lugar, numa temperatura amena. Então a gente sabe que é isso. Digamos, 80% eu vou, para mim seria. Tá. Normalmente mas, o seu é 85%. O meu seria 85%. Mas eu sei, se numa prova... Calor, você entregaria 80%. Num calor, eu tiraria o pé. Legal. Eu tiraria o pé. Qual que é a estratégia na bike? Eu andaria mais forte no começo, porque você acabou de sair da natação e o clima ele vai piorando, né? Ele vai piorando. Assim como o vento normalmente vai piorando. Nem sempre, mas normalmente. Aracaju mesmo, eu vi que a previsão, 3 da manhã, a ventania, depois dá uma acalmada, depois sobe de novo. Então, mas normalmente, se a gente sai da água, o começo do dia vai sentir pouco calor. O final do pedal já pode estar sentindo um pouquinho mais. Né? Então, você pode até ter essa estratégia de diminuir a potência na segunda metade. A mesma coisa é no Iron. No Iron, se você tivesse como medir o FTP no quilômetro 30 da bike e no 130, se você tivesse um equipamento que te dissesse, agora o teu FTP é X. No 130, o teu número é diferente do 30 e ele vai ser pior. Então, se eu mantiver uma potência constante, o meu 200 watts com 30 km é diferente para o meu corpo do 200 com 130. Então, normalmente eu posso até andar mais rápido no começo, aquilo ali vai custar menos para o meu corpo. É o equivalente a talvez andar a 190 lá no final da prova. Entendi. Então, esse tipo de entendimento tem que ter. Mas entregar a bike com energia sobrando. Isso seria uma prioridade, porque a gente sabe que em lugar muito quente, depois do 14, né, num 70.3, tem prova que a gente fala, quem tá correndo é rei, porque difícil até de achar gente correndo, né? A gente gravou até um podcast que, assim, eu acho que 14, 15 ali é crítico, 18 é mortal, né? Porque o cara que começa a se sentir bem, começa a forçar antes disso, a chance de quebrar é grande. E as pessoas, na verdade, têm um entendimento, que vem teorias, né? Que nem a pessoa sabe de onde veio isso, mas, olha, já que vai estar calor na corrida, eu vou fazer minha prova na bike, né? Já vou pedalar mais do que eu treinei até. Aí, o que fez força para ganhar 2 minutos ali, 2 minutos perde 1 quilômetro, que Nossa, fácil. Que dá uma sofrida, né? E prova com calor, a gente acabou de ter Cozumel, e eu perguntei para um atleta, assim, eu via o arquivo de corrida, e o arquivo de corrida, quando tem a linhazinha da velocidade, e a linha vem aqui embaixo, aí eu estiquei ali. Então deu poucos metros, 90 metros em 2 minutos e alguma coisa. Eu falei, o que aconteceu? Aí o atleta pensava, daí, coach, é a zona de hidratação. Eu falei, mas por que você demorou quase 3 minutos? Não demorei. Eu falei, eu demorei. É verdade. Acho que é porque a pessoa tá tão desgastada, tá tão cansada, que ela nem percebe que ela ficou ali, daí voltou. Que acho que eu passei o refrigerante, eu voltei lá pegar o refrigerante. Mas tá tão desnorteada que nem percebe que 3 minutos passam voando. Nossa, voando. Então, às vezes você faz um trabalho tão forte para ganhar 3 minutos na bike, meu Deus, é muito tempo fazendo força a mais para
né, para ganhar 3 minutos. Imagina você com você mesmo, uma sombra tua. Vou deixar essa minha sombra 3 minutos para trás. Meu Deus, você tem que fazer força por 20 quilômetros, é mais até, né? Quanto de watts colocar mais? E não compensa em um lugar com, né, prova dura, com calor, é entregar a quem? Não é além, é a quem. Se eu posso pedalar para 200 watts, eu quero pedalar para 195, 190 e ter garantia que eu vou... Porque se eu errei para menos no pedal, é certeza que eu vou ter mais energia para correr e eu vou compensar. Se eu errei para menos no pedal, normalmente eu erro pouquinho a menos. Sim. Não é muito a menos. Eu não vou entregar muitos minutos, né? Então, na dúvida, tira o pé. Tira o pé. Legal, legal. Isso para toda prova em lugar quente. Legal. Toda prova difícil. E aí, o pace da corrida também você determina nessas 6 semanas, em treinos de transição, ou você faz teste também na corrida? Como que você faz? Sim, a corrida, eu falo menos ainda. Por quê? Vai depender do pedal. E aí você pode dar a tua opinião também. Nós temos um norte, né? Um atleta de alto nível, né? Como você competia, um atleta de elite, consegue correr muito próximo do limiar. Muito próximo, né? Com o tempo competindo, é só um pezinho para trás, né? É só um pezinho para trás. E ver como os nossos atletas de elite aí passam um 10K, às vezes, numa prova de 70.3 e vai olhar quanto que passa corre um olímpico, meio que é próximo, ali, né? É próximo, né? É próximo. Então, quando você tem esse entendimento, você sabe que é por ali. O atleta de elite varia muito menos, porque ele tem muito mais bagagem, tem muito mais volume, ele resolve problemas mais fáceis. Então, quando tem uma prova difícil, entrou um furacão aqui, você viu que todo mundo piorou 50 minutos do amador? Quem ganhou ano passado no amador, hoje não tem uns atletas amadores elite que, né, vivenciaram muito, mas vamos lá, pegar o amador médio. O amador médio, quando tem qualquer coisa muito dura, olha, ano passado que foi um dia tranquilo nessa prova, ganhar o melhor amador fez 8 horas e 50. Esse ano fez 9 horas e 30. Piorou 40 minutos, não, porque fez um calor 10 graus a mais, uma ventania, rajadas de 40 km por hora, você viu que os banheiros saíram voando. Aí o profissional piorou 5 minutos. Porque o profissional, ele tem um tanque reserva que só é usado para emergência. Fisiologicamente isso acontece. Nem tudo que ele treina é traduzido necessariamente em performance ali na hora que você está enxergando, até porque quanto mais velocidade você tem, mais difícil é para continuar aumentando. Se você já está a 45 por hora para ir para 46, custa mais do que ir de 25 para 26. Então, tem um limite. Quanto mais rápido, mais difícil é aumentar. Então, o profissional tem uma bagagem para resolver problemas, né? Ele tem um tanque reserva só para resolver problemas. O amador é muito mais sujeito esqueci de tomar um gel ali atrás, já tô mal. Né? Já tô mal. Aí já vai descer para correr diferente. Então, você pegar o mesmo amador, é óbvio, você tem que correr entre 4,20 e 4,30 de pace. Então, saia os primeiros 4 quilômetros, saia com calma, saia 4,30, 4,35, vai no feeling também. Só cuide para não extrapolar pro mais forte, né? Pro mais fraco até pode, se você não está se sentindo muito bem. Os primeiros quilômetros vai usar para o corpo entrar na posição de corrida, vai relaxar a musculatura, né? Que às vezes desce da bike daquele jeito torto, né? Inclinado para frente, sentado. Aí o corpo, vai respirando, soltando a musculatura, vai entrando no lugar e vai pegando o ritmo. Então, o atleta tem que ter essa noção. Mas a gente sabe que o mesmo atleta pode competir 5 provas, cada uma ele vai colocar o pé no chão e vai se sentir de um jeito. Às vezes está fácil demais de ir, às vezes está difícil demais de ir. O atleta tem que chegar aqui, igual eu falei da bike, já tem que saber se sentir assim, tira o pé, espera, calma, paciência. O atleta amador tem muito mais oscilação, né? E o atleta amador, você vê que um dia correu para 4,40, o outro para 5,10, depois de um pedal, né? Até porque tem o tanque reserva menor, ou às vezes inexistente, inexistente, fica muito sujeito nossa, hoje não comi bem, acho que faltou sal,
é óbvio que acontece com o atleta de elite, mas o atleta de elite acontece mais porque ele tem que estar sempre no limite, ou é aquilo no limite ou não é, né? Ele não quer... O atleta de elite nunca faz a prova dele, né? Exato. Sempre vai fazer a prova. Quer ganhar, ele não quer ter o melhor número, né? Exatamente. E aí o atleta amador consegue gerenciar um pouco mais a prova e entender o que ele pode... E eu acho que o melhor é isso que você falou. Ele colocou o pé no chão e falou, pô, hoje eu já sei que eu não vou conseguir fazer minha melhor corrida, ou não, tô me sentindo bem, e ter a paciência para já no primeiro quilômetro não estourar e quebrar depois, né? Então é muito mais esse jogo mental e muito importante que você falou, de dar essas ferramentas para os atletas, e não ficar escravo do relógio o tempo todo, só olhando ali, porque acaba se frustrando. Eu já vi muitos atletas que colocam um número na cabeça, não, eu quero fazer sub-9 no Iron, eu quero fazer sub-4 no 70.3. Às vezes o cara faz uma prova espetacular e fica chateado depois porque, eu fiz 4:01. Pô, você fez uma prova incrível, né? Então acho que com esse conhecimento, essas ferramentas que você dá, o atleta ele vai entender o que aconteceu, como ele se sentiu, ele vai fazer uma análise depois e colocar, né, tudo na balança e falar, não, realmente, essa prova aqui eu não ia conseguir fazer sub-4, mas se eu fosse num lugar mais frio, se eu tivesse outras condições, 4:01 eu fiz lá, eu faria abaixo com certeza, então tá tudo certo, eu evoluí, eu atingi minha meta, né, e acho que é isso. Muito legal. O que nem sempre é fácil, né, ter essa reflexão. É difícil. Mas acho que é isso que é legal a gente falar, porque para não ficar também muito preso, né, é legal essa ideia, é muito o que você falou, assim, quando surgiu o Training Peaks, era, né, tudo. Eu falo do Training Peaks que eu acho que foi um marco no treinamento. Antes a gente ficava lá com, né, planilha de Excel, cada um tinha uma conta, levava os atletas no laboratório para fazer teste de potência, mas aí como que você ia colocar isso no dia a dia do atleta? Como que ele ia ter essa percepção, né, quando não tinha potência? Então, acho que tudo isso ajudou muito, mas é o que você falou, assim, não dá pra gente ficar 100% no número aí. E eu vejo muito essa tendência dos atletas que começam a treinar entram, não, agora meu treinador tem Training Peaks, aí coloca tudo em número, né? Então é bom, assim, ouvir isso, entender esses dois lados e fazer com que o atleta entenda. Os números, eles nos deram muita coisa, né? Nos últimos 20 anos, eles... e até o que eles nos deram lá no começo já é diferente de agora, né? Que você vai entendendo que não é bem assim. O próprio teste de FTP... há muito tempo que eu ouço, agora já pararam um pouco com isso, mas lá atrás, nos primeiros 2 anos eu achei que era assim, depois já deixei já entendi que não era, que é o quê? O atleta quer fazer um teste de 20 minutos para tentar prever a hora, né, que existe o teste de 20 minutos. Por que 20? Porque é difícil fazer 1 hora de força, ninguém quer, né? Vai lá e faz 1 hora pedalando no máximo. 20 minutos já é difícil, pô. Aí a chance de um atleta, principalmente amador, ter foco, vontade de dar o máximo por 1 hora. Então, na época lá, o Hunter e o Kugan inventaram, vamos fazer 20 minutos, porque mais ou menos 95% seria a hora. Mas essa fórmula não funciona para todo mundo. Uhum. Né? É errado? Nem sempre. Se você sempre seguir o errado e comparar o errado com o errado, tá tudo certo. Você quer ter um número para gerar suas zonas, mais ou menos, e sabendo que, até no Training Peaks, quando a gente gera uma zona, eu coloquei lá, meu FTP é 250. A minha zona de tempo é entre 75 e 85. Você tem um gap ali, que você tem uma flexibilidade, né? Que você pode usar não tem um número exato. Não é 232. Não, é entre 218 e 240, né? Tem uma faixa que você vai flutuar por ali. Então, se tiver mais ou menos certo, já está certo. Na prática dá certo. Né? Na prática dá certo. Mas o que acontece? Achava-se lá atrás que você faria um teste de 20 minutos, acharia a previsão, né, o predito de 60 minutos, que seria 95% do 20. Então, digamos que eu achei lá 200 watts. Uhum. No Iron, eu preciso pedalar a 70% de 200. Não funciona assim. E às vezes as pessoas, olha, mas você
Cris, você não está fazendo o teste de 20 minutos e eu vou fazer o Iron semana que vem. Eu tô vendo que... Mas, gente, não é assim. Por quê? Porque eu posso treinar você para fazer um 20 minutos absurdo. A gente não vai nem pedalar mais do que 1h30, nunca. Tá? E digamos que eu estou uma semana do Iron. Não adianta eu fazer um teste de 20 minutos e falar que você vai sustentar no Iron 70% daquilo, porque você não tem o endurance, a resistência. E aí é legal que isso, na verdade, é o tema, já na ciência do esporte, lá atrás era... Tem coisas na ciência que eles se repetem, a gente só volta para 1960. Assim como... Aí é outro papo, né? Mas é uma coisa que eu faço muita analogia. O que o Mark Allen fazia é muito parecido com o que os noruegueses fazem. Muito parecido. Ele colocava de outra forma, mas se você for analisar, eu digo que é muito próximo. Várias teorias são iguais. E aí, na ciência do treinamento, uma época era VO2, então quem tinha o maior VO2 achava que ia ganhar, depois veio o limiar, achava que era ganhar, e agora é durabilidade. Então, atletas que treinam há algum tempo já, não é... Quando você começa, tudo é bom, até errado você vai melhorar. Sim. Tá sentado, ficou em pé, já é bom. Exato. Tá em pé, anda, já vai ser, você vai ser melhor, né? E é assim. Isso. Só que quanto mais você treina, mais difícil é melhorar, que você começa... que treino que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer Z2. Também, né? Também. É que a gente sempre procura uma resposta simples. É essa série, né? E rápida. Não era sobre isso, mas fala de Z2. Você tem que só treina em Z2. O atleta perdeu, agora não tem medo agora de fazer força. Não, eu tô só treino em Z2. Só posso treinar leve, né? Aí já é outro problema. E não tem resposta simples e não é um treino. São vários treinos que fazem o atleta melhorar. Mas quando você... É isso que você falou do FTP. É muito mais fácil você olhar um treino de 5 horas, 6 horas que ele fez nessas 6 semanas e a partir dali você determinar a potência do Iron do que você falar, faz um teste de 20 minutos e é isso que você vai fazer na prova. Absoluto. Tem que fazer o atleta repetir e entender. Mas... Vamos falar dos patrocinadores. Temos a Kingston que está com a gente aqui no Estema e também em todas as transmissões, armazenando tudo que a gente produz. Então a gente precisa ter um armazenamento de qualidade e contamos com a Kingston para isso. Se você quiser adquirir qualquer produto da Kingston com o cupom de desconto do Estema, clica aqui nesse QR Code, você vai ser direcionado para o site da Terabyte e você pode escolher o produto que se encaixa melhor com a sua necessidade. A Cupá também está com a gente, vestindo todo mundo do Estema. Você pode fazer seu macaquinho personalizado, a camiseta da sua assessoria e também dar uma olhada nos outros produtos que tem lá, que vale muito a pena. Eu sou fã da bermuda de corrida, não uso outra, tenho um monte de bolso, não aperta, é muito boa. Então, se você quer comprar sua roupa para treinar, para correr, confortável e eficiente, vai lá também, aproveita o nosso QR Code, aproveita nosso desconto e vai lá no site da Cupá e compra o que você precisa. Temos a Centauro também e cupom de 15% do Estema. É só clicar aqui, você vai ser direcionado para o site da Centauro, onde você vai encontrar também tudo o que você precisa para fazer seu esporte. A Cashme está com a gente também, é uma fintech do grupo Cirela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, para conferir todos os produtos da Cashme, clica aqui no QR Code. A 4 está com a gente também e se você é cliente da 4, você tem desconto no seguro da Omint. É isso mesmo. Então, se você está aqui, se você pretende viajar, se você tem uma bike, precisa ter seguro. Então, para você ter um seguro de bike e seguro viagem, se você for cliente da 4, você tem um desconto no seguro da Omint. Clica aqui e confere. Hoje, um atleta que já treina há algum tempo, talvez ele pare de evoluir o VO2, ele para de evoluir o limiar, mas o que importa é a durabilidade. Ele pode até ter um limiar que não muda, ele não muda há 3 anos. Aí você vê atletas que treinam há muitos anos, Sim. Ele tem um limiar que às vezes muda até para pior, Sim. mas ele entrega uma prova melhor. Por quê? Porque ele aprende, ensina o corpo a conseguir performar num percentual mais alto do limiar. Se eu antes conseguia fazer um Iron, um Ironman
a 70%, eu posso ensinar meu corpo a sustentar 78%. Isso, a nutrição ajudou muito também. Sim, com Né? certeza. A você conseguir ter uma potência maior, Mais estável. mais estável e trabalhando um percentual maior. Então, ter a durabilidade, às vezes é mais importante do que ter o limiar. E muitas vezes a gente persegue limiar e VO2, coisas que não vão mudar quase nada. E às vezes você mede, está até pior. Uhum. Mas a pessoa está mais apta a performar porque tem uma durabilidade na faixa de prova, né, na faixa de intensidade, que ela aumentou onde ela consegue sustentar, né? Excelente. Não, eu acho que deu para entender bem. Números são importantes, né? São muito bons para entender o atleta, para avaliar, mas a gente não pode se basear 100% e precisa saber interpretar. Que aí entra o ponto-chave, né? Que você ensina aos atletas, que acho que isso que faz toda a diferença. Muito legal. Quem quiser te encontrar, fala um pouco, fala o seu contato, como... Eu sei que o Instagram é fácil, você responde rápido. Mas... Foi sorte. Foi sorte. Mas fala aí pro pessoal como que você... O WhatsApp é melhor? É lento. O WhatsApp é lento? Agora deve ter mais de 200 fechados. Eu apanho, eu já deixei ele para trás. Não consigo me dar bem com ele. Mas o Instagram, quem quiser te achar, perguntar alguma coisa, é mais fácil. Instagram é mais fácil. A gente vai deixar aqui. Pode falar. É Cris Solac, ou da assessoria, que é Solac Training. E assessoria, vocês estão em quantas cidades? Assessoria, hoje nós somos em 7 bases presenciais. Legal. E eu considero 7 bases, mas tem o Danilo lá em Boulder, né? Que é presencial também. Ontem, pela primeira vez, a gente sempre fala 7 bases, eu fui apresentar a equipe, mas tem o Danilo em Boulder, que é o técnico que trabalha junto, né? Então são 8. São 8 presenciais, né? 8 cidades que a gente está presente. Então eu em Curitiba, Mário Ortega no Rio, o Samuca em São Paulo, aí tem o Igor em Maceió, o Rodrigo Lacerda em Aracaju, o Thiago Morrana em Fortaleza, e o Kenny em Belém, e o Danilo em Boulder. Que legal. E é isso. Nós temos hoje aí presença em vários países, né? O Danilo ajuda muito. A gente foi para o Mundial com 22 atletas lá em Marbella. Aí aparece atleta da Malásia, de Singapura, de não sei onde mais. Os atletas do Danilo estão espalhados pelo mundo. Que legal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho. É muito bom, assim, ter esse bate-papo e para quem escuta a gente é muito enriquecedor. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Espero que façamos outros. Tem muito tema, né, pra gente falar. Eu que agradeço. Valeu demais. Legal. Esse foi mais um Sistema Performance. Valeu!